A queda de Lucifer. Lucifer no céu, antes de sua rebelião, foi um anjo nobre, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu rosto, como o dos outros anjos, era suave e expressava felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita e seu porte era majestoso. Uma luz especial resplandecia do seu rosto e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. No entanto, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre todo o exército angelical. Ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Lucifer teve inveja de Cristo e, aos poucos, apossou-se indevidamente do comando que pertencia unicamente a Jesus. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava assentado no trono junto ao Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunidos ao redor. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, de modo que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Devia trabalhar especialmente em união com o Pai no plano da criação da terra e de cada ser vivente que devia existir nela. O Filho cumpria sua vontade e seus propósitos, mas nada faria sozinho. A vontade do Pai seria realizada nele. Lucifer estava com inveja e ciúme de Jesus Cristo. No entanto, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus, reconhecendo sua supremacia, grande autoridade e direito de governar, ele se curvou com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo fazia parte do conselho especial de Deus, relacionado aos planos divinos, enquanto Lucifer os desconhecia. Ele não compreendia, nem lhes havia sido permitido conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como o soberano do céu. Seu poder e autoridade eram o mesmo de Deus. Lucifer se considerava o favorito entre os anjos do céu. Havia sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Ambicionava a superioridade do próprio Deus. Gloriava-se na sua exaltação, sabia que era honrado pelos anjos, tinha uma missão especial a desempenhar. Esteve perto do grande Criador e o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus havia brilhado especialmente sobre ele. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com grande entusiasmo. Não era a sua roupa bela e brilhante? Por que devia Cristo ser assim honrado acima dele? Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja de Jesus Cristo. Dissimulando seu verdadeiro propósito, convocou os exércitos angelicais, introduziu seu assunto que era ele mesmo,
como alguém afligido, relatou a preferência que Deus dera a Jesus e o desprezo a ele. Contou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, pois não havia sido posto sobre ele um governador a quem deviam de agora em diante render honra servil. Declarou que os tinha reunido para lhes garantir que ele não mais se submeteria à violação dos seus direitos e dos deles, que nunca mais ele se prostraria diante de Cristo, que assumiria a honra que lhes devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se dispuseram a segui-lo e obedecer à sua voz. Houve controvérsia entre os anjos. Lucifer e seus simpatizantes lutavam para reformar o governo de Deus. Estavam descontentes e infelizes porque não conseguiam medir sua insondável sabedoria e verificar seu propósito em exaltar seu filho e dotá-lo com tal ilimitado poder e comando. Rebelaram-se contra a autoridade do filho. Os anjos, que eram leais e sinceros, procuraram reconciliar o poderoso rebelde à vontade de seu Criador. Justificaram o ato de Deus em conferir honra a seu filho e, com forte argumento, tentaram convencer Lucifer de que não lhes cabia menos honra agora do que antes que o Pai proclamasse a honra que tinha conferido a seu filho. Mostraram-lhes claramente que Cristo era o Filho de Deus, existindo com ele antes que os anjos fossem criados, que sempre estivera à direita de Deus e sua amorosa autoridade até aquele momento não tinha sido questionada, e que ele não tinha dado ordem que não fosse uma alegria para o exército celestial cumprir. Eles insistiram que o fato de Cristo receber honra especial de seu Pai na presença dos anjos não diminuiria a honra que Lucifer havia recebido até então. Os anjos choraram ansiosamente, tentando levá-lo a renunciar a seu mau desígnio e render submissão ao Criador, pois até então tudo tinha sido paz e harmonia. O que podia originar essa voz descontente e rebelde? Lucifer recusou ouvi-los, então se afastou dos anjos leais e sinceros, chamando-os de escravos. Esses anjos leais a Deus ficaram pasmos ao verem que Lucifer era bem-sucedido em seu esforço para incitar a rebelião. Prometiam-lhes um novo e melhor governo do que tinha então, no qual todos seriam livres. Um grande número expressou seu propósito de aceitá-lo como líder e principal comandante. Ao ver que seus primeiros passos foram coroados de sucesso, vangloriou-se de que ainda haveria de ter todos os anjos ao seu lado, que seria igual ao próprio Deus e que sua voz autoritária seria ouvida no comando de todo o exército celestial. De novo os anjos leais o advertiram, alertando-o quanto às consequências caso ele persistisse, pois aquele que pode criar os anjos tinha poder para retirar dele toda a autoridade
e de alguma forma notável punir sua audácia e terrível rebelião. Pensar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus, que é tão sagrada quanto ele mesmo, alertaram os rebeldes a fechar os ouvidos aos argumentos enganadores de Lucifer, advertindo-o e a todos os que tinham sido afetados que fosse a Deus confessasse seu engano, por até mesmo admitir um pensamento que colocasse em dúvida sua autoridade. Muitos dos simpatizantes de Lucifer ouviram o conselho dos anjos leais, arrependeram-se de sua insatisfação e de novo receberam a confiança do Pai e de seu Filho amado. O grande rebelde declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e que se ele se submetesse a uma obediência servil, seria destituído de sua honra. Nunca mais poderia ser incumbido de sua elevada missão. Disse que ele e os que tinham se unido a ele haviam ido muito longe para voltar, que enfrentaria as consequências, que nunca mais se prostraria para adorar humildemente o Filho de Deus, que Deus não perdoaria e que agora precisavam garantir sua liberdade e conquistar pela força a posição e a autoridade que não lhes fora concedido voluntariamente. Os anjos leais se apressaram para relatar ao Filho de Deus o que havia acontecido entre os anjos. Encontraram o Pai em reunião com seu Filho amado para determinar os meios pelos quais, para o bem-estar dos anjos fiéis, a autoridade assumida por Satanás podia ser retirada para sempre. O grande Deus podia imediatamente lançar do céu esse arqui-enganador, mas esse não era seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e o poder com seu próprio Filho e seus anjos leais. Nessa batalha, cada anjo escolheria seu próprio lado, o qual seria manifestado a todos. Não teria sido seguro tolerar que qualquer um que tivesse se unido a Satanás na rebelião continuasse a ocupar o céu. Tinha aprendido a lição de genuína rebelião contra a imutável lei de Deus. E isso era irremediável. Se Deus tivesse exercido seu poder para punir esse líder rebelde, os anjos descontentes não teriam se revelado. Então Deus tomou outra direção, pois queria manifestar distintamente a todo o exército celestial sua justiça e juízo. Guerra no céu. Rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram colocados em ordem por companhia, cada divisão com o anjo comandante à sua frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus por causa da ambição de exaltar a si mesmo e por não desejar se submeter à autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Todo o exército celestial foi convocado para comparecer diante do Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente tornou conhecido sua insatisfação pelo fato de ter sido Cristo preferido em lugar dele.
permaneceu orgulhoso e insistindo que devia ser igual a Deus e ter uma audiência com o Pai e entender seus propósitos. Deus informou Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que exigiria de toda a família celestial e mesmo de Satanás que lhes rendessem irrestrita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Regozijando-se, Satanás apontou ao seu simpatizante quase a metade de todos os anjos e exclamou: Eles estão comigo. Irás expulsar também a estes e deixar um vazio no céu? Então declarou que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu, pela força de seu poder, força contra força. Os anjos bons choraram ao ouvir as palavras de Satanás e sua exaltante arrogância. Deus declarou que os rebeldes não mais podiam permanecer no céu. Seu estado elevado e feliz tinha sido conservado sob a condição de obediência à lei que Deus dera para governar as elevadas ordens de seres, mas nenhuma provisão tinha sido feita para salvar os que se aventurassem a transgredir sua lei. Satanás se tornou mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Isso Satanás não suportaria. Declarou que os anjos não precisavam de lei, mas deviam ser livres para seguir a própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente, que a lei era uma restrição à sua liberdade e que a abolição da lei era um dos grandes objetivos da oposição que havia assumido. Ele achava que a condição dos anjos precisava de aperfeiçoamento. Deus, que tinha feito leis e as exaltara como a si mesmo, não pensava assim. A felicidade de todos os anjos dependia da sua perfeita obediência à lei. Cada um tinha seu trabalho especial designado, e antes da rebelião de Satanás havia no céu perfeita ordem e ação harmoniosa. Então houve guerra no céu, o Filho de Deus, o príncipe do céu, e seus anjos leais se empenharam num conflito com o grande rebelde e com aqueles que haviam se unido a ele. O Filho de Deus e os anjos fiéis prevaleceram, e Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Todo o exército celestial reconheceu e adorou a Deus da justiça. Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu. Tudo voltou a ser paz e harmonia como antes. Os anjos do céu lamentaram o destino daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda era sentida no céu. O pai consultou seu filho com respeito à execução imediata de seu plano, seu propósito de criar o ser humano para habitar a terra. Primeiramente, este seria submetido a um teste a fim de ser verificado sua lealdade e assim ser deixado eternamente fora de perigo. Se ele suportasse o teste com o qual Deus
considerava apropriado prová-lo, com o tempo chegaria a ser igual aos anjos. Teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos. Deus não achou conveniente colocar os seres humanos fora do poder da desobediência.